Olá, tudo bem, pessoal? Turminha da segunda série A do João Batista Ribeiro, é a professora Rosmariano. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre matrizes, né? Vocês estão estudando esse conteúdo, assistindo às aulas do Centro de Mídias de São Paulo, a semana passada, essa semana. E aqui então vou falar de um roteiro de 15/6 a 19/6, que eu pedi algumas atividades do livro didático e do caderno do aluno, ou seja, da apostila de vocês, certo? Então aqui, ó, nós vamos sabendo que matriz o que é. É uma tabela, né, que tem algumas linhas, algumas colunas e a gente pode identificar um elemento da matriz, tá? A gente pode escrever também uma matriz genérica utilizando uma posição do elemento que a gente chama de A e J, onde I representa a linha onde o elemento se encontra e J a coluna. Então, o exercício 4 da página 71, que eu pedi para vocês, o seguinte: identifique os elementos A11, A22 e A13 na matriz. Essa é uma matriz do tipo que 2 linhas e 3 colunas. É uma matriz 2 por 3. 2 linhas, 3 colunas, tá? Nós vamos escrever inicialmente esses elementos na forma genérica. Então, aqui, ó, eu posso escrever dessa forma. Esse é o primeiro elemento, é o A11. Aqui é o A12. E aqui A13. Então, primeira linha, primeira linha, segunda coluna, primeira linha, terceira coluna. Agora eu vou para segunda linha e vou formando A21, A22 e A23, certo? E aí, então, a pergunta foi: quem que é o elemento A11 da primeira linha e primeira coluna? Então, vai ser o número 2, é esse elemento aqui. Quem é o elemento A22, ou seja, segunda linha, segunda coluna? É o número 8, certo? E por fim, ele quer que você destaque o A13. Quem é o elemento A13, que é a primeira linha e a terceira coluna? Então, vai ser o número 10. Aí. Então, você pode identificar os elementos na matriz. Uma outra atividade é o seguinte, né? Essa aqui foi a número 3, na verdade, né? Essa aqui foi a número 3. 3 que foi para identificar. Essa daqui já é o que a gente pediu para vocês. A 4 letra A eu coloquei como exemplo no roteiro e a 4 letra B eu pedi para vocês montarem a matriz, tá? Para montar essa matriz é o seguinte: é dada na sua forma genérica, né, que a gente fala, uma matriz X, A e J do tipo 4/2, de modo que A e J é igual a 2i quadrado menos J. Então, primeiro a gente escreve a genérica, que é mais fácil, para você depois, né, verificar quais elementos que você vai calcular utilizando essa fórmula, que é a fórmula, né, que a gente chama de termo geral, né, a gente vai calculando cada elemento. Então, vamos lá, ó. A matriz 4/2, ela vai ter o quê? 4 linhas e 2 colunas. Então, a gente vai escrever. Pode usar a letra A, aqui é X, poderia usar X, eu vou usar A mesmo, que é mais fácil de até de escrever e de falar, tá? Então, esse vai ser A11, A12, aqui A21, A22, aqui A31, A32 e aqui A41, A42. Então, tá aí, ó, formado, né? Matriz 4/2, 4 linhas e 2 colunas. Para calcular esses elementos, o que eu faço? Escrever a matriz aqui, eu vou precisar, na verdade, utilizar essa fórmula aqui, que é o A e J é igual a 2 vezes I quadrado menos J. Então, você tá vendo? Você pode utilizar qualquer cálculo, né? Uma operação, uma expressão algébrica, só que utilizando sempre o I e o J, que é a posição do elemento na linha e na coluna. Então, por exemplo, eu vou calcular aqui, ó, deixa eu colocar aqui para vocês. A1 vai ser quem? 2 vezes 1 quadrado menos J, só que J também é 1.
Então, vai ficar o quê? 2 tira 1, que é igual a 1. Então, já achei esse elemento aqui, vamos colocar no lugar, né? Do A11, ele deu 1. O A12, quem que vai ser? 2 vezes 1 ao quadrado menos 2. Então, 1 ao quadrado, 1 mesmo, vezes 2 dá 2, e 2 tirou 2, ficou 0. Então, o elemento que vai aqui do ladinho dele é o 0, tá? Aí, o A21, 2 vezes, no lugar do I, quem que vai agora? O 2, 2 ao quadrado, menos J. Então, o que que vai acontecer? 2 ao quadrado, 4, e 4 vezes esse 2 aqui da frente, dá 8. 8 tira 1, então eu fico com 7. Então, esse elemento aqui vai ser o 7. O vizinho dele aqui, que é o A22, 2 vezes 2 quadrado menos 2. 2 ao quadrado. 2 ao quadrado dá 4. 4 vezes esse 2 aqui da frente dá 8, né? E 8 tirando o 2, você vai ficar com 6. E aqui, então, eu completo. E assim por diante. Dá para calcular agora os outros elementos. É só substituir. Eu vou pôr a resposta, depois quem não conseguiu, tenta aplicar e terminar, tá? Você vai verificar que vai chegar a esses elementos aqui. Esse vai dar 17, esse vai dar 16, esse é 31 e esse é 30, tá? Aí você termina, então, os cálculos aí, aplicando da mesma forma que eu fiz os primeiros, certo? Agora, o número 5. Também pediu, né? Pedi para vocês fazerem dessa página o 5, letra A. Ele falou, escreva no seu caderno, né, uma matriz quadrada de ordem 2, cujo elemento genérico é dado por essa fórmula aqui. Então, gente, o que é matriz quadrada? É a matriz que tem a mesma quantidade de linhas e colunas, tipo matriz 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4. Ou seja, a gente chama de ordem também. Matriz de ordem 2, de ordem 3, de ordem 4. E a matriz de ordem 1 também, né? 1 por 1. Mas é mais utilizado de 2, a matriz de ordem 2 para cima. Então, como que a gente faz? A gente já escreve a genérica, né? Que é o A11, A12, A21, A22. E aí, aplicando a formulinha aqui, né, a lei de formação dos elementos da matriz, a gente faz o cálculo. Então, por exemplo, aqui, ó, vai ficar o quê? Vamos calcular o A11. No lugar do I, eu tenho que colocar 1. No lugar do J, eu também vou colocar 1. E vou fazer, claro, é uma expressão numérica, primeiro as multiplicações, depois o restante, né? Então, 4 menos 2 mais 3. 4 tira 2 dá 2, e 2 mais 3 é igual a 5. Então, consegui achar o primeiro elemento da matriz, que é 5, certo? Aí, vou calcular o vizinho dele aqui, ó, que é o A12. Então, mesma coisa, vou lá, substituo o I, eu vou substituir por 1, o J eu vou substituir por 2, e mais 3. O que vai acontecer? 4 vezes 1, 4. Aqui, 4 menos, que também dá 4, e somando 3. 4 tira 4, zerou, então vamos ficar com 3. Esse elemento é o 3. Aí vem para o A21, faz a mesma coisa, e o A22. Só substituir e calcular. Terminando isso daí, você vai chegar aos resultados aqui nessa outra linha, 9 e 7, tá bom? E por fim, o exercício número 6, que também pedi dessa página, era assim, né? Seja a matriz quadrada, 3, 6, 2, 10, calcule a diferença entre o produto dos elementos da diagonal principal e o produto dos elementos da diagonal secundária. Gente, numa matriz quadrada, a diagonal principal é essa daqui, ó, certo? Essa é a diagonal principal. E essa aqui é a diagonal secundária. Então, só nas matrizes quadradas que a gente verifica, né? Diagonal principal, diagonal secundária. Como ele pediu o produto da diagonal principal e depois menos o produto da diagonal secundária, 6 vezes 2, certo? O que você vai obter? 30 menos 6 vezes 2, 12. Então, isso daqui vai dar o quê? 30 tira 12 igual a 18. Essa é a resposta, então, tá bom? Espero ter ajudado, né, esse início aí do estudo de matrizes. E a gente vai, no próximo, falar um pouquinho das operações com matrizes, tá bom? Até mais!